Um ataque russo fez hoje pelo menos 16 mortos em solo ucraniano. Entre as vítimas mortais está uma criança. Em plena luz do dia, num mercado no centro da cidade ucraniana de Konstantinivka, um míssil russo atingiu várias estruturas, fazendo pelo menos 16 mortos. Para Volodymyr Zelensky, mais um ataque terrorista russo que teve como alvos civis. Em primeiro lugar, em relação a outro ato de terrorismo russo no Donbass, na cidade de Konstantinivka, que aconteceu hoje. Foi um ataque a um mercado, lojas e uma farmácia. Para quem já esteve lá, visitei-a muitas vezes com a minha equipa. Quem conhece a cidade e o seu traçado pode dizer claramente que se trata de uma infraestrutura civil e que não existe nenhuma base militar por perto. O caos e a destruição são amplamente visíveis nestas imagens, divulgadas pelo ministro do Interior ucraniano no Telegram, com a polícia a carregar os cadáveres. Sabe-se que entre as vítimas mortais está uma criança, num ataque que fez também mais de 30 feridos. A cidade industrial atingida fica perto da linha da frente, a cerca de 30 km de Bakhmut, onde os combates têm sido intensos nos últimos meses. Para o presidente ucraniano, trata-se de um ataque deliberado face aos avanços da contraofensiva da Ucrânia. Entendemos o que eles estão a fazer porque fizeram o mesmo no passado. Sempre que há algum avanço ofensivo positivo por parte das forças de defesa ucranianas, os russos têm como alvo civis e infraestrutura civis que possam atingir com os seus mísseis ou artilharia. Conhecemos muito bem aquela área e entendemos que desferiram um ataque deliberado. O ataque acontece exatamente no mesmo dia da chegada de Antony Blinken a solo ucraniano. O secretário de Estado norte-americano deslocou-se até Kiev para reforçar o compromisso dos Estados Unidos com a Ucrânia. É esperado que Blinken anuncie um novo financiamento de cerca de $1.000 milhões dos Estados Unidos à Ucrânia. Mette Frederiksen, a primeira-ministra dinamarquesa, também chegou esta quarta-feira a Kiev. Além fronteiras, depois da Ucrânia ter informado que destroços de um drone russo atingiram solo romeno, o presidente da Roménia veio agora confirmar que foram recolhidas partes de um drone que vão ser investigadas. Se se confirmar que estes elementos pertencem a um drone russo, tal situação seria completamente inadmissível e uma séria violação da soberania e integridade territorial da Roménia e dos aliados da NATO. Também o ministro da Defesa romeno confirmou a informação após as autoridades terem inspecionado a zona nos últimos dias, no sentido de perceber se os ataques que aconteceram do outro lado da fronteira representavam perigo para a Roménia, que, recorde-se, é território NATO. A tempestade Daniel continua a causar estragos em vários países europeus. Na Grécia, Turquia e Bulgária, as inundações já fizeram pelo menos 10 mortos. À medida que as horas passam, a tempestade Daniel continua a afetar a Turquia, a Bulgária e a Grécia. Nos três países, o mau tempo provocou já a morte de pelo menos 10 pessoas e deixou outras tantas desaparecidas. Na Turquia, o balanço mais recente das autoridades dá conta de pelo menos 5 mortos e 4 desaparecidos. No noroeste do país, um parque de campismo foi arrastado pela força das águas. O cenário é de caos total. Várias estradas principais ficaram danificadas, pontes desabaram, quase 2.000 casas ficaram inundadas e há terrenos alagados. Em Istambul, 2 bairros foram atingidos com várias ruas e habitações devastadas pelas inundações e há estações de metro encerradas. Já na Bulgária, a costa sul do Mar Negro foi atingida pelas fortes chuvas que fizeram já pelo menos 3 mortos e 3 desaparecidos. As ondas no mar atingiram os 2 metros de altura e causaram prejuízos avultados. A força das águas arrastou para o mar estruturas e caravanas, alguns rios transbordaram e a rede elétrica foi cortada. A população foi aconselhada a não beber água da torneira e as autoridades declararam o estado de emergência na região. Na Grécia, o temporal causou morte a 2 pessoas e 5 estão também dadas como desaparecidas. Um meteorologista grego diz que o país foi atingido por um fenómeno inédito. Choveu entre 600 e 800 milímetros em apenas 24 horas. O Serviço Meteorológico Nacional indica que o temporal deverá durar até à tarde desta quinta-feira. Já em Espanha, depois das fortes chuvas no início da semana, que fizeram 5 vítimas mortais, as autoridades continuam os esforços para encontrar 3 desaparecidos nas regiões de Toledo e Madrid. Depois da tempestade, o país tenta agora regressar à normalidade. A passagem de um ciclone extratropical fez dezenas de mortos no Rio Grande do Sul, no Brasil. Mais de 4.500 pessoas ficaram desalojadas naquela que já é considerada a maior tragédia natural a acontecer naquele estado brasileiro.
A cidade mais atingida pelo ciclone é Mussum, a cerca de 165 quilômetros de Porto Alegre. O município é banhado pelo rio Taquari, que subiu 29 metros. 6 anos que eu moro aqui, e aí o rio começou a subir de repente. Ele subiu. E aí o que a gente fez? Foi procurar salvar o que a gente conseguia, né? Os moradores tiveram que subir nos telhados em busca de ajuda. Em Arroio do Meio, 6 pessoas da mesma família foram salvas pelo helicóptero da Brigada Militar. Seu Roque perdeu tudo que tinha em casa. Não deu para tirar nada, tá tudo lá debaixo d'água, ficou tudo... Perdi tudo. No Rio das Antas, a correnteza destruiu uma ponte de ferro. Nessas imagens, motoristas se arriscam e passam mesmo correndo o risco de ser arrastados pela força da água. Em Lajeado, um resgate dramático terminou com a morte de uma mulher. Perto de chegar a aeronave, o cabo se rompeu e, infelizmente, os 2 caíram no rio. Estamos aqui na cidade de Montenegro, em torno de 70 quilômetros de Porto Alegre. O cenário aqui é de devastação. A gente pode perceber aqui a altura que está a água neste local. A gente percebe também que tem muitas casas aqui que estão totalmente abandonadas, porque essas famílias elas foram conduzidas a um ginásio aqui da cidade. Pelo menos 30 estradas estaduais e federais foram interditadas e grandes filas se formaram. Esperar ver o que vai dar até mais tarde. Tá tudo trancado, não tem como. A Defesa Civil do Estado mantém alerta de inundação para os rios Taquari e Caí. É muito trabalho, muita união, fazer o quê? Não tem outra solução. Né? Que é ajuda federal, é ajuda estadual, é ajuda popular, é todo mundo, toda ajuda possível. Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. O Governo do Estado brasileiro de São Paulo anunciou na terça-feira o fim da Operação Escudo. A ação policial de combate ao tráfico de droga, iniciada no final de julho, causou pelo menos 28 mortos, tendo recebido fortes críticas devido à intervenção da polícia. O Conselho Nacional de Direitos Humanos recebeu várias denúncias que relatam casos de execuções, pessoas de outras zonas levadas para serem mortas onde ocorreu a operação, invasões de casas, omissão de socorro médico, ausência de câmaras ou identificação nas fardas dos polícias e a morte de moradores de rua. A operação é a mais letal do Estado brasileiro de São Paulo. As ações começaram um dia após o homicídio de um agente da Polícia Militar perto de uma comunidade pobre na cidade de Guarujá. Em comunicado, o Governo de São Paulo confirmou a detenção de 958 pessoas, das quais 382 eram procuradas pela Justiça, e a apreensão de 117 armas e quase 1 tonelada de drogas. Pelo menos 2 pessoas morreram e milhares foram retiradas devido às inundações causadas pela tempestade tropical Haikui, na província costeira de Fujian, no sudeste da China. Mais de 30 mil pessoas tiveram de ser transferidas para locais seguros. As escolas foram encerradas e os voos suspensos. Antes da China, o Haikui varreu Taiwan como um tufão no início desta semana. Mais de 80 pessoas ficaram feridas e milhares de casas ficaram sem energia. Apesar do fenómeno meteorológico ter enfraquecido à passagem pela China, a tempestade tropical continua a apresentar níveis recordes de chuva. Enquanto alguns países europeus enfrentam fortes tempestades e inundações, a Europa Ocidental está sob outro cenário. No território entre França e o Reino Unido está a registrar-se uma onda de calor que elevará as temperaturas para valores entre os 30 e os 40 graus Celsius ao longo do resto da semana. Nos próximos 2 dias é esperado o dia mais quente do ano no Reino Unido, com a população a acorrer a praias, jardins e piscinas para refrescar. Em França foram ontem registadas temperaturas de 36 graus no sul do país. De acordo com os dados recolhidos, a temperatura atual em França é 7 graus mais alta do que nos primeiros dias de setembro, nos anos entre 1971 e 2000. A onda de calor afeta ainda países como a Bélgica e o Luxemburgo.